Vamos lá para o manual. Graças a Deus. Bom dia, Ivana. Bom dia, Veridiana. Bom dia, Elisângela. Sejam bem-vindos. Januza, Hilário, Márcia, João. Muito bom. Sejam bem-vindos. Angélica, Gabriela, Valéria, Lindomar. Vamos lá para o manual. MCASP, página 408. Graças a Deus. Vamos lá. Ontem a gente terminou de fazer a leitura aqui das premissas atuariais, dos salários, dos benefícios e outros custos. Né? Então a gente está lendo essa parte. A gente leu aqui as premissas atuariais. E agora a gente vai ler a parte aqui, ó, de ganhos e perdas. Página 408. Abre aí seu manual e vamos lá. Vamos lá, pega o seu café, sua água aí e vamos lá. Quando for determinar o custo do serviço passado, lembra que a gente estava lendo ontem aqui, e aí falou sobre os custos do serviço corrente passado, sobre ganhos e perdas atuariais, que estão relacionadas às mudanças nas contribuições dos empregados, as contribuições do benefício definido do plano, né? Então a gente está falando dessa parte. E aqui falou de ganhos e perdas atuariais, então agora vai especificar o que a que se refere, então, os ganhos e as perdas atuariais. Como é que a gente pode entender isso? Então, quando for determinar o custo do serviço passado, ou ganhos ou perdas no estabelecimento do plano, a entidade deve remensurar o passivo ativo de benefício definido líquido, utilizando o valor justo corrente dos ativos do plano e as premissas atuariais correntes que refletem os benefícios oferecidos conforme o plano antes e depois da alteração, encurtamento ou liquidação do plano. Então, quando for determinar o custo, tem que ser levado em consideração os ganhos ou as perdas referentes ao plano. E isso vai dar o direcionamento do ganho ou da perda pela mensuração dos custos do serviço, da remensuração desses custos. Então, vai trazer uma análise do valor justo dos passivos, dos ativos do plano de benefícios e vai avaliar de que forma esses ativos, esses passivos modificaram, mudaram de valor. A liquidação ocorre quando a entidade celebra a transação que elimina todas as obrigações, legais ou construtivas, restantes em relação à totalidade ou parte dos benefícios oferecidos pelo plano de benefício definido. Então, vai avaliar, olha só, o valor justo corrente dos ativos do plano e as premissas atuariais correntes. Então, vai avaliar de forma corrente os ativos e as premissas atuariais que refletem os benefícios oferecidos, conforme está estabelecido no plano. Antes e depois de alterações, encurtamentos ou liquidações. Ele está falando que a liquidação ocorre quando a entidade ela faz uma transação, ela celebra uma transação que elimina todas as obrigações, não necessariamente o pagamento, mas é uma transação que é celebrada, um acordo, um ato, que faz ser extinguida, elimina as obrigações legais ou construtivas, de forma total ou parcial do benefício do plano. Quando uma alteração do plano tem lugar antes de uma liquidação, a entidade deve reconhecer o custo do serviço passado, antes do ganho ou perda no momento da liquidação em si, quando isso acontece antes. Uma alteração do plano ocorre quando uma entidade introduz ou cancela um plano de benefício definido. Uma alteração no plano ocorre quando? Quando uma entidade insere, introduz ou cancela, no sentido de remover, um plano de benefício definido dentro do plano.
ou altera os benefícios devidos em virtude de um plano de benefícios definido já existente. Então, vai lá e altera os benefícios que são devidos por conta de um plano, né, de benefícios definidos que já existia. Ela vai lá e faz uma alteração disso. Então, ela pode inserir, pode cancelar, no sentido de excluir, ou pode alterar esses benefícios. E isso vai fazer com que o plano seja alterado, porque foi mexido no benefício devido. O encurtamento ocorre quando a entidade reduz significativamente o número de empregados que são cobertos pelo plano. E aí isso aqui é chamado de encurtamento do plano. Quando você retira, né, reduz o número de empregados que estão cobertos por aquele plano. Aí tem um encurtamento. E o encerramento do plano não é uma liquidação. O encerramento do plano não é uma liquidação. Se o plano for substituído por outro novo plano, que ofereça benefícios essencialmente idênticos, né? Não 100% idênticos, mas em essência idênticos. O custo do serviço passado é a mudança no valor presente da obrigação de benefício definido, resultante de alteração ou encurtamento do plano. Então, o que é o custo de serviço passado? O custo de serviço passado é a mudança no valor presente da obrigação, no valor atual, do benefício definido. Ponto. Que resulta de alteração ou de encurtamento do plano. Então, falou agora o que é alteração, o que é encurtamento, e aí especificou, então, quando é que ocorre o custo do serviço passado, que é nessas situações. A entidade deve reconhecer o custo do serviço passado como uma despesa na primeira das seguintes datas. Então, na data que acontecer primeiro. Quando ocorrer a alteração ou encurtamento do plano, quando isso acontecer, ou quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação correspondentes ou benefícios rescisórios, por término do plano. Então, aqui, ó, alteração, encurtamento, e aqui seria uma espécie de cancelamento, né? Quando você reestruturar ou quando você terminar o plano, quando tiver a rescisão dos benefícios e ele for terminado, encerrado. O custo do serviço passado pode ser positivo quando os benefícios são introduzidos ou alterados, de forma que o valor presente da obrigação seja aumentado. Então, o custo do serviço pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando vai ser negativo? Quando os benefícios são alterados ou reduzidos, de forma que o valor presente da obrigação seja reduzido. Então, você vai lá, altera ou reduz os benefícios de forma que o valor presente vai ser reduzido como consequência dessa alteração ou dessa redução. Vai ser positivo quando? Quando for introduzido ou alterado, né, os benefícios que vão fazer com que a obrigação aumente. Então, positivo no sentido de ter aumentado o custo, negativo no sentido de ter reduzido o custo. Né? E o custo do serviço passado, ele exclui. O custo de serviço passado exclui o efeito das diferenças entre os aumentos de salários atuais, previamente assumidos, sobre a obrigação de pagar benefícios por serviço de anos anteriores. Então, o custo de serviço passado exclui o efeito. Ó, vou ler de novo. Essa parte do RPPS muitas vezes tem que ler duas vezes, né? De tão complicado que tá de entender. Tô tendo que ler quase que duas vezes para entender minimamente. Então, o custo do serviço passado exclui o efeito das diferenças entre aumentos de salários atuais, que estavam previamente assumidos, sobre a obrigação de pagar benefícios por serviços de anos anteriores. Eu li de novo e ainda assim não ficou muito claro. Eu não vou ler de novo, não, porque aí é muita perda de tempo. B. Estimativas na concessão de aumentos discricionários de benefícios. Estimativas na concessão de aumentos discricionários por vontade da própria entidade, né? De benefícios, quando uma entidade possui uma obrigação construtiva de conceder tais aumentos.
estimação de melhorias nos benefícios que procedam de ganhos atuariais ou retorno dos ativos do plano. Então, exclui. Isso aqui não faz parte, né? Excluído do custo do serviço. Se você tiver melhorias nos benefícios que tiveram como origem ganhos atuariais ou retorno dos ativos do plano, que tenham sido reconhecidos nas demonstrações contábeis. Exclui também o aumento nos benefícios com direito adquirido, que são irrevogáveis. Exclui o aumento dos benefícios com direito adquirido, irrevogáveis, quando, na ausência de benefícios novos ou melhorados, os empregados completam os requisitos requeridos para a concessão. Então, aqui é o que é excluído do custo do serviço. Quem for aplicar, aí tem que ler, associar com a prática para entender melhor. Reconhecimento e mensuração de ativos do plano. Reconhecimento e mensuração de ativos do plano. Então, a gente viu aqui para trás. Vamos só recapitular aqui. A gente estava lendo aqui nas definições. O reconhecimento e mensuração. Essa parte toda que a gente leu, praticamente é isso aqui. Reconhecimento e mensuração do valor presente das obrigações, dos benefícios e do custo do serviço corrente. Que está dentro dessa parte aqui, né? Dos benefícios pós-emprego, dos planos de benefício definido. Então, reconhecimento e mensuração dessa parte, ó, dos benefícios pós-emprego, ou seja, dos planos de benefício definido. A gente leu um monte de definição de critérios de reconhecimento dos planos de benefício, né, do que compõe o plano de benefício definido para os benefícios pós-emprego, para quando é terminado, né, quando termina o período de serviço dos empregados públicos. E agora a gente vai ler, leu toda essa parte, definições de premissas, ganhos atuariais, foi bastante coisa. Agora a gente vai ler reconhecimento e mensuração dos ativos do plano. Então, lembra que o plano de benefício ele tem obrigações, que são fundamentalmente os benefícios, e tem os ativos do plano. São os investimentos, é o dinheiro que está investido ali e outros ativos, eventualmente. Fala ativos do plano. A gente vai entender agora o que são esses ativos. Né? Os ativos garantidores, ativos que garantem, que servem para cobrir os benefícios previdenciários, devem ser mensurados a valor justo, independentemente da natureza do ativo. Então, não importa qual é o ativo. Se ele for um ativo garantidor de benefícios previdenciários, ele vai ser mensurado pelo valor justo, independente da natureza do ativo, do que ele seja. Seja ele financeiro ou permanente. Seja ele dinheiro em espécie, seja ele algum investimento permanente, algum imóvel, não importa se ele é financeiro ou permanente, ele vai ser mensurado a valor justo, de acordo com a NBC-TSP de estrutura conceitual, de acordo com a norma de estrutura conceitual. De acordo com o arcabouço normativo brasileiro, não deve haver reconhecimento contábil pelo valor líquido de passivo ou ativo, que significa o déficit ou superávit no confronto entre ativos e passivos do plano. Eles não devem ser reconhecidos pelo valor líquido, mas evidenciado pelos seus valores brutos, tanto no RPPS como no ente federativo. Então, num possível confronto entre ativos e passivos, em que você teria déficit ou superávit, você vai fazer os registros pelos valores brutos e pelas deduções, sem registrar valor líquido. Os procedimentos descritos abaixo podem ser utilizados apenas para fins de divulgação por meio de notas explicativas do RPPS e do ente federativo instituidor. Os procedimentos que serão descritos abaixo, né? Eles podem ser utilizados apenas para fins de notas explicativas, né? Para evidenciar, para explicar as transações, o que a gente vai ler abaixo. Não necessariamente vai ser operacionalizado, vai ser escriturado, mas vai ser, né, pode ser evidenciado apenas em nota explicativa. Quais são esses itens? Né? Quais são esses procedimentos?
O valor justo dos ativos do plano deve ser deduzido do valor presente da obrigação de benefício definido na determinação do déficit ou do superávit. Para fins de apuração do resultado atuarial, o montante de ativos garantidores, obtido por meio do somatório dos ativos do plano, deverá ser líquido das obrigações constantes dos saldos das contas do passivo circulante na data focal da avaliação. Então, isso aqui tudo são procedimentos que, apesar de serem verificados, né, eles podem ser apenas evidenciados em notas explicativas das demonstrações. Nos ativos do plano não serão incluídas as contribuições não pagas devidas pela entidade ao fundo. Nos ativos do plano não serão incluídas as contribuições não pagas que são devidas pela entidade, ou seja, os créditos a receber, né? Nem os instrumentos financeiros não transferíveis emitidos pela entidade e detidos pelo fundo. Nem tampouco quaisquer passivos do fundo que não estejam relacionados com benefícios a empregados, como contas a pagar e exigíveis, né? Contas de energia, de telefone, contas administrativas, outros passivos que não sejam relacionados aos benefícios, né? Fundamentalmente é o que está falando isso aqui, então. Isso não vai fazer parte dos cálculos do resultado do plano. Componentes de custo de benefício definido. Sabe que eu estava vendo a hora agora? Né? Quem está acordado aí, acompanhando, firme e forte, levanta a mão no chat aí. Fala, eu estava vendo a hora agora, é 7h18 agora. Né? E parece que já faz 1 hora que eu estou lendo o manual. E a hora não passa, né? Quando eu estou lendo a Bíblia ali, a hora voa. A hora que eu vejo, já foi. E às vezes até eu extrapolo o horário, né? Quando a gente está na primeira parte. Agora, quando chega a parte aqui do manual, parece que já faz 1h e 15 minutos que eu estou lendo. E agora deu 7h19. Que doideira, né? Como que o tempo é relativo, né? Às vezes você está na parte boa, a hora passa rápido. Às vezes está na parte mais complicada, a hora demora, vai passar, né? Jesus amado. Essa parte aqui do RPPS tá complicada. Está acabando. Tem a parte orçamentária ainda, aspectos orçamentários e patrimoniais da RPPS. Essa parte normativa aqui tá tensa. Vamos lá, turma. É assim mesmo, né? Nós somos guerreiros mesmo. Falei pra vocês, quando acabaram, vão ter que fazer uma festa, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos seguir. Mas tá complicado para mim também, viu? Tá, eu sei que para vocês também não tá fácil, não, mas para mim também tá. Não tá simples, não. Tem coisa que eu não tô entendendo nem nada. Mas um dia nós vamos entender. Vamos seguir. As contribuições do empregado ao plano reduzem o custo dos serviços, no período em que o serviço relacionado seja prestado. As contribuições do empregado ao plano reduzem o custo do serviço, né? Então, o custo, imagina um custo de maneira geral, que seria o custo do benefício em si, o quanto o montante a ser pago, por exemplo, né? E aí as contribuições do empregado fazem reduzir esse custo, porque naturalmente ele está contribuindo, isso entra como receita, e aí o resultado, né, ele é melhorado por causa da contribuição do empregado, a própria entidade faz contribuições. Mas as contribuições do empregado ao plano reduzem o custo dos serviços, no período em que o serviço relacionado seja prestado, quando atreladas à sua prestação, ou reduzem as remensurações do valor líquido de passivo, ativo, de benefício definido. Quando, por exemplo, forem exigidas contribuições adicionais ou suplementares dos empregados, para reduzir déficit decorrente de perdas sobre ativo do plano ou perdas atuariais. O valor líquido de passivo ativo de benefício definido também se modifica durante o período em razão de pagamentos de benefícios. Também se modifica durante o período em razão de pagamento de benefícios. Então, óbvio, você vai pagando benefícios.
toda essa movimentação, né, de contribuições, de pagamentos, tudo isso vai fazendo o custo dos planos, das obrigações irem sendo modificadas para mais ou para menos, naturalmente. Na determinação do retorno sobre os ativos do plano, deve-se deduzir os custos de gestão dos ativos do plano e quaisquer impostos devidos pelo próprio plano. Porém, outros custos de administração não devem ser deduzidos. Muito bom. Estava pensando aqui, sabe, às vezes tem gente que me vê, né, nessa parte, assim, né, e aí eu falo, não estou entendendo, vai falar assim, mas por que você continua lendo, então? Acho que tem gente que me considera louco, né, por estar lendo coisas que não fazem parte do meu dia a dia. Mas eu já falei para vocês que eu leio e faço a leitura do manual todo dia. Primeiro porque eu senti no coração que devia fazer e que a gente ia fazer do começo ao fim. E eu sou uma pessoa de palavra, de compromisso e responsabilidade. Se eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Então, primeiro de tudo que eu faço por isso. Segundo, que eu uso o café aqui todo dia para aprender alguma coisa. E mesmo quando a gente está lendo esses trechos aqui que são mais complicados, eu procuro aprender com isso. Não aprender tecnicamente muitas vezes, né? Mas aprender entendendo o que eu sinto na hora de fazer isso aqui. Ou trazendo outros aprendizados. Por exemplo, uma coisa que eu estou aprendendo muito, lendo o manual, vendo essas partes todas que a gente às vezes não pratica, é sempre pensar e refletir sobre as aulas. Quando eu estou ensinando, por exemplo, tomar sempre o cuidado de não levar para as aulas instruções assim que sejam muito teóricas, sabe? Para que a pessoa não fique perdida. Então, isso está melhorando até a minha sensibilidade em relação a isso. Ao que é prático, ao que é muito teórico, né? E a tomar um cuidado maior com o que as pessoas sentem quando estão expostas a conteúdos como esse, porque eu estou me sentindo incomodado. Aí você imagina, né, eu me coloco na posição do aluno, quanto que para ele não é difícil quando ele está sendo exposto a um assunto para o qual ele não tem fundamento, ele não tem prática, não tem vivência. Eu, quando vejo isso aqui, sinto dificuldade, mas eu procuro sempre aprender. É o que eu falo para vocês todo dia, que a gente tem que aprender todo dia. Quando está acontecendo coisa boa, mas quando acontece coisa ruim, a gente tem que aprender sempre. Né? Aprender sempre. Então eu uso para aprender. Minha vida mudou e eu aprendi muita coisa vivendo esses momentos aqui de manhã com vocês, lendo o manual, né? Nesses momentos de incerteza, de dificuldade, quando a gente está lendo coisas assim que a gente não vivencia muito e você não consegue se localizar, eu uso tudo isso que eu vou sentindo e vou percebendo, eu uso tudo isso para aprender. E se vocês forem capazes de fazer isso também, vai ajudar muito. No mais, essa leitura aqui fica gravada, né? Então, quando a gente for trabalhar com a RPPS, a gente, no mínimo, vai conseguir voltar aqui e relembrar, né? E poder acompanhar a leitura aqui de novo, né? Então, também já ajuda até nesse sentido, né? Então, a gente vai seguindo. E na vida também a gente passa por momento bom, por momento ruim. Se a gente não fortalecer o controle emocional para lidar com situações difíceis assim, a gente para. Sabe que ontem eu fiz a live da nova era da contabilidade pública e ontem, durante a transmissão, a live travou, né? No ao vivo tava travando. E o pessoal começou a falar, tá travando, aquilo óbvio, né? De alguma forma, na hora me incomodou, porque eu gostaria, naturalmente, que tudo corresse de forma 100% tranquila. E aí, na hora, você tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Você está apresentando, que nem eu estava aqui fazendo a live. E aí tem uma intercorrência dessa, você tem que manter o controle emocional, tem que conseguir se concentrar. Já passei por outras situações assim que eu me desestabilizei. Por causa de um problema, aquilo não me permitiu continuar seguindo adiante. Mas como você vai passando por problemas e vai aprendendo sempre com isso, chega uma hora que aquilo acaba sendo mais natural. E aí você lida melhor com os problemas, porque você já viveu aquele problema, você já teve aquela dificuldade, já superou ela e você segue adiante. Depois que a gente terminou a aula, foi um pessoal lá no grupo, né, que a gente sempre abre um grupo para o pessoal acompanhar as lives da semana, né, receber os links, enfim, se tiver algum comunicado. E aí teve 2 ou 3 colegas que comentaram lá que mesmo a aula gravada estava travando.
E aquilo me incomodou, até escrevi lá no grupo, né? Talvez você tenha acompanhado, talvez não. E aí escrevi lá no grupo e falei, olha, eu me incomodo, porque eu me importo com isso. Eu não organizei essas 3 aulas para poder fazer de qualquer jeito, né? Eu faço, e aí eu fico o dia inteiro pensando no que eu vou ensinar, o que é mais relevante falar para a turma que vai estar acompanhando, para que seja uma hora e pouco que ela vai estar ali, mas um tempo agradável de aprendizado, que ela possa ter instruções que vão mudar a vida dela, vão fazer ela entender. Eu me preocupo com isso, com o resultado. Eu não faço de qualquer jeito. Né? Tem uma entrega muito grande da minha parte, um compromisso muito grande para fazer isso. Tem coisas que essa semana eu deixei de fazer para poder realizar essas aulas lá à noite. E aí o pessoal, uns 2 ou 3, né, que foram lá e falaram, fui ver a aula gravada e tá impossível de ver, não estou conseguindo ver. Eu falei, porra, como é que pode? Eu vou lá olhar essa aula porque eu não estava nem conseguindo dormir, preocupado com isso. Falei, não, se tiver ruim, eu refaço a aula. Hoje, depois do café, eu falei, eu gravo essa aula e subo ela gravada para não correr o risco, né, de a transmissão não estar legal e travar, porque eu quero que o pessoal aprenda. Daí eu falei, eu vou lá assistir essa live. Aí levantei, minha esposa ficou até preocupada, falou, mas o que aconteceu? Veio atrás de mim, e aí vim aqui olhar a aula. E aí eu assisti a aula inteira, do começo ao final. E deu uma travadinha de nada numa parte da aula lá, mas pro final já, que não prejudicou em nada, porque assim, travou, mas logo a imagem voltou e voltou porque eu estava falando, não prejudicou em nada o raciocínio. O vídeo deu uma embaçada ou outra durante a aula, mas também não prejudicou em nada o aprendizado. É que tem gente que é muito chata e enche o saco. E aí você tem que tomar cuidado, porque esse tipo de pessoa drena a sua energia. E tudo isso para mim é aprendizado. Né? Então ontem eu deitei e fiquei pensando nisso. Depois eu deitei de novo para dormir e fiquei pensando. Eu falei, o que eu posso aprender com isso? Sabe? A gente tem que aprender com tudo, porque tem coisa que acontece que é boa, tem coisa que acontece que é ruim. Falei ontem isso na aula ontem, que a gente tem que gerar resultado. E falei ontem que o resultado pode ser bom, pode ser ruim. Ora, tive um resultado ontem que não foi tão bom. A live na hora deu uma engargalada, travou, porque a internet estava ruim. Depois teve gente que veio falar que a aula gravada estava travando e não tá, porque eu assisti e tá excelente a aula, ficou top. Eu falei, porra, tem gente que gosta de encher o saco mesmo. O engraçado é que as pessoas que às vezes vêm criticar as coisas que você faz não são aquelas que elogiam quando dá tudo certo. Porque eu fui olhar quem tinha reclamado que travou. Aí eu falei, deixa eu olhar ontem, né? Quando eu terminei a aula de ontem, que ocorreu tudo bem, que foi uma aula também sensacional, todo mundo curtiu. Deixa eu ver se essas pessoas que reclamaram hoje vieram elogiar ontem. Não elogiaram bosta nenhuma, mas depois vem querer criticar. Né? E assim acontece com você também. É porque tem muito mais gente na vida, sabe? Querendo te colocar para baixo, querendo tumultuar a sua vida e criticar, do que reconhecer o que você faz. Isso aí é normal, você tem que aprender a lidar com isso. Para mim, ontem foi um aprendizado, né? Então eu sigo aprendendo sempre. Da próxima vez, isso já não vai nem me incomodar mais, né? Já sei como eu vou agir da próxima vez. Eu estou aprendendo todo dia. Eu falo para vocês, a gente tem que aprender todo dia. Aí eu venho e falo isso numa aula, aqui numa live, eu falo, tem que aprender todo dia. E tem gente que não aprende, não entende o que eu falo. Eu aprendo todo dia. Desde quando eu sou jovem, eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo. Aí você olha para mim hoje e fala, pô, faz isso, faz aquilo, tem isso ou aquilo. Não é à toa, não é de graça, porque eu aprendo todo dia. Todo dia para mim é um aprendizado. Todo dia eu procuro aprender com as coisas que foram boas, com as coisas que não foram tão boas. Todo dia. Mas isso aí é uma lição para mim e para você. Porque se você sabe se deixar, se você se deixar incomodar pelas críticas que você recebe, você deixa de fazer as coisas. Tem gente que deixa de fazer algo diferente porque tem medo das críticas que vai receber. Deixa de fazer um relatório diferente, deixa de apresentar uma audiência pública diferente, deixa de participar de uma reunião com o prefeito, deixa de fazer qualquer coisa na vida, deixa de dar um curso, deixa de tocar uma reunião, deixa de assumir o desafio, porque tem medo do que as pessoas vão dizer, tem medo das críticas e dos julgamentos. Aí você não vai crescer nunca, porque você trava na hora que você vai fazer as coisas, as pessoas vêm e falam uma coisinha, agora deu uma aula e aí tem centenas de pessoas que viram, foram abençoadas por causa de 2 ou 3 que vêm encher o saco. Você vai deixar de fazer? Jamais.
Porque a gente aprende aqui todo dia que Jesus viveu isso, né? Agora não adianta nada a gente vir, ler o Evangelho, aprender da forma como Jesus fez, do tanto de desgosto, de confronto, de encheção de saco, de gente que perturbou a vida de Cristo, ele não deixou de fazer aquilo que ele veio para fazer. E aí eu e você vai desistir? Né? Vai parar? Jamais. Agora, vocês têm que aprender com isso também. Eu uso para aprender. Eu uso para aprender. Porque eu podia passar por essas situações todas e falar, porra, tal, e ficar tristinho, hoje não ter levantado, deprimido, chorando. Mas não, eu não faço isso. Eu aprendo todo dia. E eu falo, cara, o que aconteceu? O que eu posso aprender com isso? Da próxima vez, o que pode ser diferente? Como é que eu posso melhorar? Eu acho que se tem uma coisa que vocês têm que aprender comigo, se tem uma coisa que eu faço bem, tenho feito bem e tenho procurado fazer, se tem uma coisa que eu quero que vocês, que são meus alunos, que me acompanham todo dia, aprendam comigo, é que vocês têm que aprender todo dia. Ter humildade de aprender todo dia. É isso. E também de não se curvar. Se você estiver debaixo de princípio de mandamento, é não se curvar. Porque tem gente que vai encher seu saco. E não é porque você é cristão, que você ama as pessoas e pratica a justiça, também que você tem que, né, ficar de cabeça baixa aguentando o nego encher seu saco. Você vai lá e fala, e aí? Que nem eu fiz ontem. Fui lá e falei, então pega aí e me prova onde é que tá, que eu vou resolver. Agora, se não conseguir me provar, então não vem tumultuar o negócio, porque vai tomar burdoada. Poxa, cadê o respeito? Do mesmo jeito que a gente ama, a gente também merece ser respeitado. Para a pessoa vir querer tumultuar e falar que o negócio aconteceu ou não aconteceu, também não, né? Eu sou ser humano, falho e pecador. É isso. Sabe, a gente tem que gerar resultado, não pode se curvar, tem que fazer. E vai ter muito, isso aí é só o começo. Eu tenho certeza que vai ter muito mais ainda, né? Eu sei que eu só vou ter a certeza que eu estou no caminho certo quando tiver 50, 100 pessoas enchendo meu saco, porque aí eu sei que vai ter mais de 1.000 sendo abençoada, mais de 5.000, de 10.000. Né? Quanto mais pessoas a gente alcança, mais gente que enche o saco aparece. Né? Então, essa é uma medida também para você saber se está progredindo ou não. É quantas pessoas têm perturbado a sua vida, têm criticado as coisas que você faz. Porque não tem como agradar todo mundo, né? Aí vem Jesus, olha só Jesus, né? Vem e salva bilhões de pessoas. Mas é óbvio, né? Porque ele salvou bilhões, teve também milhares que criticaram. Né? Só que é proporcional. Quanto mais pessoas você ajuda, mais gente aparece para perturbar a sua vida. Isso aí faz parte também. Tem que aprender todo dia. Tem gente que só reclama de tudo. Tem uma dificuldadezinha na hora de ver uma aula, pô, uma aula top, coloquei 1 hora e pouco do meu dia só na aula, né? Fora o tempo que eu fiquei preparando, pensando em tudo que eu ia dizer. Aí a pessoa pega uma dificuldadezinha, o vídeo embaixo, o vídeo dá uma travadinha, a pessoa já desiste. Aí a pessoa tem o que merece da vida, né? Porque na primeira dificuldade que tem, já vai abrir o bico e vai reclamar. Aí quer o que também da vida? São pessoas que não progridem, não prosperam na vida nunca, porque vivem reclamando. Entendeu? É isso. Hoje tem a aula 3. Vai ser mais uma aula top também. É. Mas sabe isso aqui também, por exemplo, que me faz pensar, né, e me reforçar sempre, às vezes a gente esquece, eu falo para vocês. E às vezes a gente esquece. É que você não tem que fazer nada esperando o reconhecimento de ninguém. Isso aqui é uma coisa que a gente esquece fácil. Mas a gente não tem que fazer nada esperando ninguém dar reconhecimento para você. O que você tem que fazer é... Isso aí eu tô falando porque eu às vezes esqueço disso também, né? É você sempre fazer aquilo que está no seu coração. Faz do seu jeito, faz porque você vai aprender com aquilo. Porque se você recuar um passo e querer fazer as coisas para agradar os outros, você está a um passo, você está mais próximo do abismo. Vai cair e vai se lascar. Eu tenho que aprender todo dia com isso. Porque senão eu também vacilo.